só de ouvir essa informação a gente já fica aqui ainda mais apreensivo. Professor Ricardo, nós estamos lhe ouvindo e ao mesmo tempo acompanhando essa imagem ao vivo, tá, pessoal? Está chegando para a gente aqui de mais uma região, é Venice, é isso que você disse, Dani? Venice, vocês estão vendo aí, olha só, os estragos na calçada, telhados que vieram abaixo e tudo aquilo que a gente está, infelizmente, cada vez mais habituado a ver. Estamos também com Pedro Duran aqui para participar da conversa com o professor. Por favor, Pedro. Pois é, Elisa. Bom dia, professor. Obrigado pela conversa aqui com a gente. Uma das coisas que chama a atenção nessas imagens, podemos até colocar ela em tela cheia para a gente poder destacar, Elisa. Esta região recebeu há pouco tempo, 2 semanas, o furacão Helene. E agora recebe um outro furacão. Não deu tempo de recolher os entulhos do furacão Helene. Não deu tempo de juntar o lixo, processar tudo que foi espalhado pelas ruas, professor. E aí, nesse sentido, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tem um cenário como esse, de destruição recente, com vigas de metal, pedaços de concreto, portas, janelas, vidros, espalhados pelas ruas, como a gente vê nesta imagem, qual é o efeito que isso pode ter com a chegada de ventos fortes em um novo furacão? Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer esses aspectos. Esse material todo que você citou pode vir a ser ressuspendido pelo vento e acabar atingindo janelas de casas ou mesmo atingindo diretamente pessoas, né? Esse é o aspecto mais que pode trazer mais perdas de vidas efetivamente. É lógico que isso tudo também acaba acumulando nas ruas, né, impedindo com que a água escoe normalmente, muitas vezes entupindo galerias. E essa temporada de furacões realmente está sendo intensa, né? O Helene e o Milton aí passando praticamente pela mesma localidade. Isso é um fato que deixa a gente bastante apreensivo no sentido de como vai ser essa temporada até o fim, né? As águas da superfície do Oceano Atlântico Tropical ali no Golfo do México estão bastante aquecidas, estão com anomalias positivas de temperatura, ou seja, estão mais quentes que o normal nessa época. Isso representa um combustívelzinho adicional. Então, pensando que outros podem aparecer em seguida e ainda não tenha dado tempo de recolher os destroços, é realmente algo bastante preocupante. Essa imagem... perdão, Não, Pedro. desculpa, é porque conversando com o Pedro Silva Dias, colega do professor Ricardo na USP, ele me descreveu que esses elementos podem acabar virando mísseis com esse novo furacão, ou seja, a força do vento é tão grande que uma estaca de madeira ou uma viga de ferro movimentada com um vento de mais de 150 km por hora ganha uma força absurda, né, professor? Pode ser simplesmente fatal, mesmo se você estiver atrás de uma janela ou mesmo se você estiver dentro de um veículo. Se a gente imaginar uma rodovia aqui, com os carros a 110 por hora, 120 km por hora, o que significa, né, esse carro vir em cima de um ser humano? Exatamente. A gente conseguiria fazer alguma convergência para conseguir exemplificar, professor? Tudo bem que a gente está falando de um carro que deve ter uma tonelada, às vezes tem uma tonelada e meia, mas é uma velocidade muito grande e esses seres humanos ali parados, às vezes uma viga, esses destroços que chegam até as pessoas, eles são fatais. Fatais. Mesmo uma madeira pequena, ela pode cravar simplesmente, né? A gente vê algumas imagens de madeiras cravadas em troncos de árvores, né? Imagina então como que fica numa pessoa, ou numa janela, ou num automóvel, né? Isso sem falar em árvores que caem nas casas, ou até estruturas metálicas, torres de celular. Eu vi que teve uma que caiu num prédio. Isso, então, mostra a força desse deslocamento do ar, arrastando as coisas junto com ela mesmo as que não têm muita vela, né? Um poste ou uma estrutura de uma antena não tem tanta área assim para ser arrastada, então dá para ver a intensidade das rajadas, né? A força que mesmo o ar se deslocando pode representar.